Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai descobrir que se assustar através de filmes e livros já não é uma coisa assim tão novidade e que o pessoal lá da década de 50 e 80 fazia isso através de diversas histórias. E essas histórias eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Dança Macabra, do Stephen King, que foi lançado em 1981, com o título original de Danse Macabre. Eu acho que é francês, não tenho certeza, mas fica aí. Antes de eu dar início, então, à resenha em si, eu queria dizer pra vocês que ao longo desse mês aí, o mês do Veda, eu fiz diversos vlogs de leitura pra vocês acompanharem, então, o meu dia a dia e tudo mais. E também lá no comecinho, bem no comecinho, a gente fez uma mini maratona pra começar a ler Dança Macabra. Então, se você quiser saber, assim, mais os meus feelings ao longo da leitura, toda a minha revolta / minha alegria, vocês podem acompanhar, então, dar uma olhadinha lá. Mas então, esse é o nosso primeiro livro de não ficção do projeto Stephen King, em que o King faz basicamente uma homenagem ali ao terror entre as décadas de 50 e a década de 80, né, já que o livro foi escrito em 81, então começa em 50 e vai até onde o livro foi publicado. E ele vai fazer basicamente uma dissecação do gênero para falar um pouco sobre filmes, sobre livros e tudo mais, ali um pouco de séries de TV também, ele entra um pouquinho. Então, explanar então tudo que ele passou, todas as experiências que ele teve, as várias formas de terror que ele encontrou ao longo dos anos. E é bem legal porque ele, durante um tempo, ele foi palestrante, foi professor numa universidade para falar sobre o tema, né, como um todo, a literatura de terror. E ele traz diversos aí pensamentos que ele teve com os seus alunos durante as aulas e também sobre outros palestrantes que foram dar aula no lugar dele, que ele tira diversos insights e tudo mais. Então vai ser quase que uma homenagem ao gênero como um todo. Eu gostei bastante da proposta do livro, posso dizer que eu fiquei interessada num primeiro momento, porque ele vai trazer aí diversas obras, principalmente filmes, que eu nunca tive contato e que provavelmente eu nunca teria contato e talvez nunca tenha também. Mas que é muito legal conhecer, é bacana que ele traz um ponto de vista muito importante para a história, o ponto de vista de quem viveu aquela época, que mesmo pra gente assistindo hoje em dia, a gente não teria provavelmente as mesmas percepções, porque ele coloca tudo num contexto do que estava acontecendo na época no mundo, porque aquilo era tão impactante, e isso é super legal. Ele conta na introdução do livro, então, que um amigo dele teve um agente, um amigo, não sei, não lembro, eu não vou lembrar certinho, deu a ideia de ele escrever, então, sobre o gênero, já que ele era uma pessoa que, claro, sempre gostou e que já tinha se consolidado como um escritor do gênero, e que ele deveria então fazer um ensaio, já que ele, como eu disse, ele era professor na época, tinha dado várias aulas, e seria super legal ver toda essa abordagem pelo ponto de vista do próprio Stephen King. E ele conta também então que realmente o mérito desse livro não é só exatamente dele, e enfim, veio de diversas discussões, alunos, professores que ele teve contato. Além, é claro, desse próprio agente que conseguiu fazer ali uma lista de obras, conseguiu lapidar com ele sobre o que ele falaria e também o que combinaria no final do livro numa lista que ele faz de indicação de 100 filmes e 100 livros. Apesar de todo o caráter curioso de você ler, eu confesso que ela é uma leitura super densa, você tem que realmente estar no clima e você tem que estar interessado em tudo que ele está falando. Definitivamente não é uma leitura para você fazer com sono, porque você tem que prestar atenção, você tem que entender e ficar imerso na história que ele está contando para você entender então tudo que ele está discutindo, porque senão você só boia e não pega nada. Mas em contrapartida a gente tá falando do King contando uma história, e mesmo que possa parecer pra você um tema um pouco chato, o King faz isso de uma forma super... Ele não é à toa que ele é o mestre do terror, né? Ele consegue contar a história de forma que ele intercala algumas partes que ele está falando de um livro ou de um filme, e ele traz um pouco da história dele, um pouco da experiência dele, e isso dá uma super corrida assim no livro, uma super fluidez, porque não te deixa assim com aquele caráter tão teórico, tão acadêmico, e ele traz ali diversas curiosidades, coisas que ele passou principalmente quando ele era pequeno, que é muito legal. A forma como ele vai falar desses filmes e livros, mas principalmente dos filmes, pra mim, é muito interessante, porque realmente faz você ficar com vontade de assistir esses filmes. Inclusive tem diversos dele que tem disponíveis no YouTube, já que ele tá falando de filmes lá da década de 40, 30, o que, né, já é bem mais difícil de ter acesso. E é super legal porque ele conta de uma forma que te faz ficar interessado na história, mesmo ele contando basicamente tudo o que acontece.
Talvez, nas minhas percepções, seja muito mais legal ler sobre isso, ele contando, do que talvez até assistir o próprio filme. Como eu disse, ele vai pincelar, então, toda essa análise do terror, meio que com episódios da vida dele. E já começa o livro com um super legal, que é quando ele assistiu o primeiro filme de terror no cinema dele, e que, coincidentemente, casou com um episódio da história que é muito importante, pelo menos para aquela época, que foi o lançamento da Sputnik, né, pelos russos. Então tava naquela corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, e a Sputnik realmente foi lançada, e o que colocou a Rússia na frente dos Estados Unidos. Então a nação ficou muito chateada, muito bolada, né, porque eles ficam bolados com qualquer coisa. Mas é muito legal porque tem todo aquele contexto da Guerra Fria que é inserido ali, e você vê que já uma coisa tão importante pra ele, que no caso foi o primeiro filme de terror, tá linkado com uma coisa tão importante da história. Outra parte super legal barra triste é um episódio que ele conta sobre o começo, a infância dele mesmo, com o irmão, com a mãe. O pai do Stephen King abandonou eles quando ele tinha apenas 2 anos, então ele nunca teve essa figura paterna durante o momento que ele estava crescendo. Mas é muito interessante, apesar de triste, como eu disse, entender que ele se tornou Stephen King por coisas que aconteceram com ele. Por exemplo, ele conta que ele achou as revistinhas do Lovecraft do pai dele lá guardado no sótão, e ele ficou super fissurado nas histórias e tudo mais. E é muito interessante, porque talvez sem essa figura paterna, sem esse trauma que ele acabou crescendo de não ter o pai ali, fez ele virar toda essa admiração, digamos assim, para as revistas e quadrinhos, criou um laço bem maior com elas, e talvez possa ser disso que desencadeou todo o amor dele pelo terror, fez ele se tornar a pessoa que ele é. Enfim, é muito interessante, sabe, conhecer todo esse background de uma pessoa que você admira tanto. Um episódio super legal desse livro, né, um capítulo no caso, é que ele vai narrar sobre o terror no rádio, que é uma coisa que realmente eu não tinha nem imaginado que existia. Mentira, eu sabia que existia, mas realmente não é algo que faz parte do nosso dia a dia, tanto assim. O que é bem legal, porque ele conta que ele escutava com o avô dele os episódios das séries de terror no rádio, e eu acho que é uma experiência sensorial muito interessante, porque você não tá vendo, você só tá escutando. E ele conta também que os caras faziam vozes diferentes, eles faziam barulhos diferentes e tudo mais pra simular toda a história. E imagina, numa época que você não tem ainda a televisão tão forte, você não tem a parte gráfica tão absurda, pelo menos não é tão acessível, né, dentro das casas das pessoas. As histórias no rádio deveriam ser muito legais. Inclusive, eu tive uma experiência recente, de certa forma recente, com a leitura do Assombração da Casa da Colina, que eu comecei a ler em audiobook em inglês, e é sensacional, assim, a forma como a mulher narra é muito da hora. Eu não vou lembrar exatamente o nome dela, mas é muito bacana, te dá um terror, te dá, assim, uma sensação super sinistra sobre a história, como ela fala. Eu imagino que deveria ser muito massa escutar no rádio. É muito bacana acompanhar a visão do Stephen King de todas essas histórias, todos esses livros e filmes, porque ele tem percepções que provavelmente passaria batido pra gente, eu acho, assim, como um leitor normal, talvez um leitor mais atento, mas ele faz diversos links entre o porquê das histórias estarem saindo e porquê tudo aquilo tá acontecendo. É muito legal, por exemplo, que ele fala durante ali a Guerra Fria que teve, né, a crise dos mísseis, o medo que as pessoas tinham de bombas atômicas serem lançadas, toda aquela tensão. E é muito legal, por exemplo, que ele fala, sei lá, de um filme de insetos gigantes e o quanto isso representava pro pessoal daquela época, e que pra gente já não faz mais tanto sentido. Então eu acho bem bacana, se você quiser diversas indicações legais e entender um pouco sobre como a história do mundo acompanha a história da ficção de terror. É muito interessante ler esse livro. Claro que pra mim, como fã dele, as partes mais legais do livro que eu achei foram as partes que ele fala dos próprios livros dele, o que levou ele a escrever, a experiência que girou em torno de tudo isso. E também, claro, de livros e filmes que eu já vi, que eu já li, que eu acho que traz, assim, agrega muito mais pra gente como leitor, como espectador, né? Principalmente quando ele fala ali, por exemplo, sobre o fenômeno que foi o Exorcista quando ele saiu, como ele lotava cinemas, e que é uma coisa, assim, muito fora do padrão. Filmes de terror geralmente não são filmes para todo o público. Claro que tem as pessoas, assim, que gostam mais do gênero, as pessoas mais velhas, assim, que realmente, né, gostam há muito tempo. Mas que os filmes de terror, em geral, são voltados pro público jovem ali, né, que leva aquele susto. Principalmente hoje em dia, né, que a gente tem a cultura
do jumpscare. Mas é muito legal porque ele fala que, por exemplo, o Exorcista cruzou essas barreiras e ele foi, enfim, levou todo mundo pro cinema. E isso é muito legal de ver, assim, alguns filmes que aconteceu isso ao longo da época. Pra mim, sinceramente, esse livro foi uma montanha-russa de emoções. Teve momentos que eu estava gostando demais, estava muito frenético, estava, nossa, alucinada lendo. Teve momentos que eu tava com muito sono, principalmente quando ele entrava, assim, numas coisas que não me interessavam tanto, livros que não me interessavam tanto. Por exemplo, teve um capítulo que ele fala das séries de TV que, realmente, se eu não conheço a série, imagina se eu vou conhecer os episódios da série, ele vai dissecando às vezes episódio a episódio, não da série toda, mas os episódios que ele acha relevante. E realmente, se você não tá no clima, se você não tá ali interessado em saber mais, porque é basicamente um monte de curiosidades, provavelmente você vai ficar cansado lendo esse livro. O que aconteceu comigo em diversas partes, principalmente, claro, porque eu tava numa leitura, queria fazer uma leitura mais rápida. Esse livro definitivamente não é pra isso, ele é pra você degustar aos poucos e ir absorvendo tudo que ele tem pra te falar. Algo que me incomodou bastante ao longo da leitura dele é que o Stephen King vai trazer diversos spoilers ao longo desse livro, tanto de filme quanto de livro, então assim, tem que estar preparado porque os spoilers vem que vem nervoso, principalmente alguns que eu anotei que já me incomodaram logo no começo, foi o Bebê de Rosemary, que inclusive eu tive que pular essa parte porque eu quero ler e eu não vou deixar ele estragar essa experiência. O Algo Sinistro Vem Aí, do Ray Bradbury, que também ele fala mais, assim, aprofundado. A trilogia de terror ali, que é o Drácula, Frankenstein, o Médico e o Monstro. Nossa, esse ele alucina. A Assombração da Casa da Colina também. Tem outros que ele vai falar um pouco mais, são livros que eu realmente não conheço tanto assim, então não vou lembrar de cabeça pra falar pra vocês. Mas como eu não lido tão bem assim com spoilers, não é algo que eu gosto, me incomoda um pouco. Confesso que esse final principalmente a parte que ele fala dos livros, que é ali, acho que vai dar umas 150 páginas, quase que as finais do livro, eu fiquei um pouco incomodada, realmente eu não gosto. E livros é uma coisa assim que não é tão datado que nem filmes. Dificilmente eu vou assistir os filmes lá da década de 40, assim, provavelmente não. Mas os livros, eles são coisas mais atemporais, pelo menos eu acho, e que eventualmente poderia entrar em contato com esses livros. Então, me dificultou um pouco essa parte, quando eu entrei nessa parte dos livros, me deixou um pouco meio bolada. Mas eu superei. Mas se você não conseguiu atravessar esse livro, se a coisa tá difícil pra você, eu sugiro que então, se você já adquiriu, né, o livro, que você leia o último capítulo, porque o último capítulo é demais. Ele vai falar um pouco mais sobre ele, sobre as escritas das obras dele. É uma coisa um pouco mais intimista, mais pessoal, o porquê dele escrever esse livro. E eu achei muito legal, muito gostoso e realmente, assim, valeu a jornada, apesar dos pesares. Duas coisas muito legais que eu tenho muita curiosidade. Primeiro ter assistido os filmes que ele recomenda e lido os livros e reler esse livro. Eu acho que deve ser uma experiência bem mais completa. E já sabendo o que você vai esperar, com certeza eu acho que eu aproveitaria bem mais. E outra que eu gostaria, com certeza, de um livro desse atualizado ali da década de 80 até 2010, 2020 talvez, seria super legal. Eu queria muito entender essa visão do King do terror de hoje em dia, dos próprios jumpscares que a gente tem, o novo terror, que eu acho que talvez fosse algo que agradasse um pouco mais ele, porque ele gosta muito de terror subjetivo, terror mais complexo, mais trabalhado. Então eu queria muito saber a opinião dele sobre a nosso cenário de terror hoje em dia. Eu acho que ia ser muito legal se ele lançasse, apesar que eu acho pouco provável. Como eu disse, então, eu acabei queria acelerar a leitura, tava no meio do Veda, queria ler outras coisas, livros pequenininhos, e eu acabei forçando um pouco, assim, diversas passagens do livro, como eu disse, algumas, na verdade foi umas 2 partes, umas 20 páginas eu acabei pulando porque eu não queria tomar spoiler e tudo mais, então acho que eu não aproveitei 100% do que o livro poderia, a experiência que ele poderia me proporcionar, mas como um todo é um livro extremamente bem escrito. Eu fui atrás de algumas curiosidades sobre esse livro, mas como esse livro basicamente é uma curiosidade como um todo, foi um pouco difícil assim de achar, mas eu achei duas coisas bem engraçadas, que as traduções deles geraram diversas confusões. Por exemplo, em espanhol ele foi traduzido, né, como a dança da muerte, la dança de la muerte, algo assim, e que gerou confusão porque na verdade o dança da morte foi traduzido como isso, que é a mesma coisa que significa dança macabra. Então gerou uma confusão entre os dois livros. Em francês isso também aconteceu, e inclusive eles tiveram que colocar assim no Dança Macabra mesmo um subtítulo dizendo uma dissecação do terror ou algo do gênero, porque o pessoal comprava um achando que era outro.
E esse livro foi bastante difícil de escolher uma nota pra ele, porque ao mesmo tempo que foi uma leitura super complicada e muitas vezes eu tive que dar uma, assim, uma acelerada pra ver se eu conseguia terminar. Não é extremamente, assim, agradável quanto você lê uma história de ficção, obviamente, mas ele é extremamente bem escrito, ele é muito inteligente, muito bom, e muito demais, principalmente pra quem gosta do gênero. Então eu acabei dando 4 estrelas. Então, pessoal, é isso aí. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou da minha resenha, me conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu, quer ler, se você concorda comigo, discorda de mim e, enfim, tudo que vocês tiveram, as percepções que vocês tiveram relacionadas à dança macabra. Também não se esquece de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, todas aquelas coisas. E a gente se vê, então, mês que vem em Cujo.